Vamos continuar a viajar de autocaravana. Vamos estacionar em Aracena, vamos ao Museu do Jamón Ibérico, descobrir os seus maravilhosos paladares, depois começar a ver o que a Andaluzia tem para nos oferecer, percorrer grutas que encerram maravilhas e viagens de comboio que nos levam por sítios muito estranhos. Venham daí connosco, não se vão arrepender, até porque temos pôres do sol lindos. Entramos em terras de Espanha, deixámos para trás Cruz e Serpa, que descrevemos no último vídeo, e o destino deste dia era Aracena. O estacionamento da autocaravana foi feito no recinto ferial, como dizem os nossos amigos espanhóis, um local muito aprazível e que fica muito próximo do centro urbano de Aracena. Um agradável passeio de mais ou menos 400 metros é a distância que nos separa entre o estacionamento da autocaravana e a entrada da Gruta das Maravilhas, um local que tínhamos muito gosto em visitar nesta viagem. Pouco depois já estávamos mesmo na entrada da Gruta das Maravilhas de Aracena. Havia que comprar os bilhetes. Aconselhamos a que façam a marcação pela internet. Nós arriscámos, tivemos que enfrentar uma pequena fila, mas tudo se resolveu. A hora de entrada foi marcada e havia que aguardar um pouco. Aproveitámos para ficar a conhecer um pouco melhor o artesanato da Andaluzia. Mas a nossa hora de entrada na gruta tinha chegado. Tínhamos então de penetrar nas profundezas da terra e descobrir as maravilhas que ela tem para nos oferecer. As formações geradas pelo calcário dos muitos lagos que a gruta tem, as estalactites, as estalagmites, tudo uma maravilha, ficámos deslumbrados. Por alguma razão é chamada a Gruta das Maravilhas. Mas a visita estava a chegar ao fim e tínhamos que regressar à superfície e continuar a percorrer as ruas de Aracena, sempre sob o olhar curioso dos locais. E como nas nossas viagens há sempre uma componente cultural muito importante, decidimos ir visitar um museu, o Museu do Jamón Ibérico. Com o apoio de meios audiovisuais muito interessantes, ficámos a saber tudo sobre o presunto ibérico, onde é criado, montado, como é que é preparada a sua cura, enfim, uma visita que nós aconselhamos a todos os companheiros que venham à Aracena. Não se esqueçam, o Museu do Presunto Ibérico, algo muito importante, até porque viemos a descobrir que é muito importante para a nossa saúde. É que tínhamos ficado a saber, nesta visita, que a sua carne é muito rica em proteínas minerais e vitaminas, que fazem muito bem ao sistema nervoso e o bom funcionamento do cérebro. Para mais, as suas gorduras insaturadas fazem muito bem ao sistema cardiovascular. Não há como resistir, é avançar e em força. Bom, não sei se faz bem ou não à saúde, mas algo que não podem perder é a subida ao Castelo de Aracena. No cume da Serra de Aracena. Curiosamente, por trás de mim tenho o castelo com uma das portas de entrada no antigo pano de muralha, onde estava encerrada a povoação original. Foi conquistada pelos portugueses, por ordem dos templários, que tiveram que vir aqui resolver o problema, porque os castelhanos da altura estavam com dificuldades. Depois passou para o Reino de Castela. Mas, curiosamente, e como aconteceu em muitas cidades também em Portugal, com o desenvolvimento da povoação, extravasou os muros e estendeu-se por toda a encosta norte, que está aqui à minha frente. As vistas deslumbrantes que tem de cima do castelo sobre a Serra de Aracena e o Picos da Roche valem a subida. Pois aqui estamos no cimo do castelo de Aracena. Aracena que foi conquistada pelos portugueses, como eu disse há pouco, e só no Tratado de Alcanizes é que nós cedemos este território aos castelhanos. Curiosamente, mesmo por baixo deste morro está a Gruta das Maravilhas. A gruta onde estivemos de manhã a visitar com as estalactites, estalagmites, uma visita que vale a pena os companheiros fazerem quando mandarem por estas terras. Não se esqueçam, terras que já foram nossas.
Ainda no castelo, não percam a visita à igreja Prior de Nuestra Senhora del Maior Dolor. E continuando a descer para a cidade, a visita à Casa do Cabildo com as suas arcadas medievais, onde os comerciantes transacionavam as suas mercadorias na Idade Média. Mas agora vamos a uma pastelaria que tem renome aqui por Aracena. O dia estava a terminar, havia que regressar à autocaravana e preparar o petisco para a noite. Claro que tinha que contar com o belo presunto ibérico e o queijo e os bolos da confeitaria Rufino. Está-se bem por Aracena. Continuamos a nossa viagem pelas estradas do sul de Espanha. Quando iniciámos esta viagem, pensámos ir para o norte, para a Europa, possivelmente fazer os mercados de Natal. Mas estamos no outono, tudo bem, podia ser uma opção, mas com a pandemia decidimos ficar por mais perto. E então, por que não as estradas do sul de Espanha? Estivemos em Aracena, agora vamos a caminho de Rio Tinto, um sítio que há muito desejamos visitar, uma antiga exploração mineira. Vamos ver o que é que ela tem para nos oferecer. Viajávamos por Terras do Elva. Terras do Elva, onde ficam as minas de Rio Tinto, que são exploradas há mais de 5.000 anos. Já os tartéssicos e fenícios beneficiaram das muitas riquezas que estas terras têm para oferecer. Depois foi a vez dos romanos explorarem o ouro, a prata e o cobre que se podiam obter a partir dos minérios que estas terras encerravam. Mas isso ficaria para mais tarde, porque agora iríamos estacionar autocaravanas mesmo à entrada da vila das minas de Rio Tinto. O local para estacionar é muito agradável e um passeio a pé conduz-nos até ao Museu Mineiro. Curiosamente tem um parque de estacionamento onde as autocaravanas também podem ficar. Aqui são as riquezas da mina. Aqui é o produto bom da mina. Ficámos a saber que o bilhete para visitar as minas compõe-se de várias etapas. A primeira era fazer um percurso num comboio histórico. Para isso deram-nos um papel que teríamos que afixar no para-brisas da autocaravana para permitir a entrada nas instalações mineiras. A autocaravana já está estacionada e vamos então descobrir o comboio que levava os minérios até ao posto de embarque em Huelva. Agora a única riqueza que transporta é a muita curiosidade que todos temos de ficar a conhecer o Rio Tinto. E começou uma viagem que, muito sinceramente, proporcionou-nos uma experiência visual para a qual não estávamos preparados. É que o Rio Tinto é mesmo tinto e não é devido às escórias da mineração. Logo na sua nascente tem esta coloração avermelhada devido às propriedades químicas da água. Numa paragem que se faz nesta viagem de comboio, podemos aproximar da água e tocar-lhe mesmo, não tem qualquer problema, não se pode é beber. Mas a coloração vermelha que ela apresenta é de facto fantástica. Agora iríamos fazer a viagem de regresso, sempre deslumbrados com a coloração do rio. As paisagens do rio com esta cor são de facto impressionantes. Depois iríamos continuar a visita. Estamos a fazer uma pausa para o café no Museu das Minas de Rio Tinto. Fizemos o passeio de manhã de comboio e agora à tarde estamos a saborear um café da Nespresso, por acaso bastante bom, e vamos ver a maior mina a céu aberto da Europa. Pelo menos é o que eles dizem. Vamos continuar a fazer a visita. Para já, o café. Estava na altura de pegar de novo na autocaravana, seguir o carro guia do museu e dirigir-nos para a mina Corta Atalaia. Mais um percurso perfeitamente acessível para autocaravanas e agora vamos... Estamos en la mina más grande de toda la comarca y ya no solo la más grande, sino es el emblema de la comarca, el corazón de la tierra. Antes de nada, me gustaría que nos ubicásemos, tanto geográfico... Impressionante, mas agora regressemos ao museu. Tanta memoria se ha guardado en un lugar que le permita perpetuarse en el tiempo, el Museo Minero. La minería y la...
o Museu Mineiro tem uma visita muito interessante. As locomotivas que andavam a céu aberto e as que percorriam as galerias da mina, os minérios que lá se extraíam, como estes que estão aqui expostos, e por fim uma exposição sobre a exploração mineira na época romana. Inclusivamente tem uma galeria que reproduz uma antiga mina da época em que Roma explorava estes minérios. Tem que vir fazer uma visita às minas de Rio Tinto. Esta visita terminava por aqui. Nós continuaríamos a nossa viagem por terras do sul de Espanha. Subscrevam o nosso canal no YouTube, continuem a viagem connosco.